A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da nossa grandiosa escola bíblica dominical aqui da cidade de Joinville. Então, você que é professor, professora de jovem, eu me chamo Valdir Floriano, sou presbítero da igreja e hoje eu estou aqui para essa pré-aula que será ministrada no dia 10 de maio e o título dessa lição é A Falácia do Humanismo. Nós estamos estudando aí uma série de lições falando sobre as falácias, do pensamento humano, das correntes de pensamento humano, das ideologias, e o tema da lição de hoje é a falácia do humanismo. O texto principal diz assim, está lá em Provérbios, no capítulo 3, os versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, aqui para a gente já tecer algum comentário, o escritor, o Salomão, está aqui nos orientando para que nós não devemos nos estribar, ou seja, nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas reconhecer ao Senhor. E esse mesmo Salomão vai dizer assim, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria humana. E o resumo da lição está assim, o humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. Fica aí, portanto, essa verdade prática, dando conta de que, ou indicando que, o humanismo, as filosofias humanas não dão conta de atender às demandas do ser humano, às demandas existenciais do ser humano. Na nossa introdução aqui, eu já destaquei, o humanismo secular coloca o ser humano como o centro, ou coloca o ser humano no centro, confiando na razão e nas capacidades humanas para solucionar problemas sem considerar a existência ou a autoridade de Deus. Então, aqui nessa introdução eu quero destacar somente essa parte e nós vamos observar. Você pode perguntar aí aos seus alunos quais são as correntes de pensamento humano, as correntes de filosofias humanistas que estão presentes nos nossos dias, nos dias de hoje, e que estão sendo amplamente aí divulgadas. E você faça essa pergunta aí aos seus alunos para gerar uma interação, mas a resposta deles precisa girar em torno de alguma coisa parecida com o que eu vou mencionar aqui. Então você vai mencionar o coaching, por exemplo. Então, o coach, as formações em coach, elas dão muita ênfase na capacidade que o ser humano tem de identificar os problemas e tomar ações e gerar planos, criar planos de ações que possam ajudá-lo a solucionar aqueles problemas. Então, eles vão identificar alguma deficiência que esse ser humano tem em alguma área na vida, seja na área pessoal, seja na área de relacionamento, seja na área profissional, e eles vão ensinar algumas técnicas que vão fazer com que esse indivíduo tenha melhores resultados dentro de uma determinada área. Então, o coach basicamente vai ser isso aí. O coach vai ser alguém que vai pegar uma pessoa que vai apresentar uma necessidade, uma demanda, alguma área da sua vida que ele está tendo resultados que não estão o agradando, e esse coach vai ajudar através de perguntas, através de questionamentos que vão levar esse indivíduo a uma autorreflexão e buscar dentro de si mesmo soluções, estratégias e ações para que ele possa superar aqueles problemas. Então, igualmente, aí nós vamos encontrar a PNL, que é a programação neurolinguística, que vai ajudar o indivíduo a reprogramar a sua mente, ou seja, esse indivíduo tem uma mente, ele tem uma mentalidade que opera
no fracasso, através das suas, fundamentado nas suas crenças, né, que estão armazenadas, que estão instaladas no inconsciente desse indivíduo, e através da PNL, que é uma reprogramação, onde ele vai reprogramar a sua forma de se comunicar, a sua linguagem, ele vai conseguir com isso reprogramar a sua mente e, através, claro, né, de um processo, ele vai conseguir mudar os seus comportamentos, vai conseguir mudar as suas atitudes, as suas ações, vai conseguir ressignificar as situações que geraram resultados negativos para a sua vida, e assim ele vai começar agora numa nova jornada, né, reprogramando a sua mente. Então, vocês observam, assim, ó, temos também a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que foca exclusivamente em aspectos comportamentais, né, do indivíduo, fazendo com que esse indivíduo tome consciência dos seus comportamentos e dos resultados negativos que esses comportamentos trazem para a sua vida, e eles vão agora criar através de estratégias, de ferramentas e de métodos, fazer com que esse indivíduo reveja os seus comportamentos, né? E que todos os resultados que ele tem na sua vida são resultados dos seus comportamentos. Então, por isso que é a terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, as situações traumáticas, situações em que esse indivíduo não tem resultados satisfatórios, porque eles sempre vão focar nessa questão assim, ó, de resultado. O ser humano precisa ter resultado. O ser humano foi projetado para entregar resultado. E essas filosofias, né, essas correntes de pensamento humanistas, né, então essas formações da área de desenvolvimento pessoal, da área de performance humana, vão focar muito nisso, né? Então também tem lá a psicologia positiva, né, do Martin Seligman, que vai dizer que se você tem uma mente muito negativa, que se você tem uma mente que só pensa em coisas negativas, então os teus resultados são resultados ruins. Então você consegue, através de terapia, obviamente, né, de um processo que também não é um processo rápido, não é um processo longo, mas você consegue reprogramar a sua mente, ou você começa a dizer frases, ou você começa a pensar a respeito de você, você começa a enxergar você como um indivíduo que tem potenciais, que tem capacidades para produzir e gerar resultados muito mais interessantes. Tem também a psicologia sistêmica, né, do Bert Hellinger, que vai indicar que os problemas que esse indivíduo passa, que esse indivíduo atravessa, são resultantes de traumas e de situações em que os papéis dos indivíduos que cercam o sistema, né, todo o ecossistema que está em torno desse indivíduo, exerceu mal o seu papel, e por isso agora esse indivíduo está tendo consequências, né, está tendo prejuízo. Então, essa psicologia sistêmica vai fazer com que esse indivíduo se reposicione em relação aos seus pais, em relação aos seus irmãos, em relação aos seus amigos, seus colegas, para que ele possa agora ter um novo posicionamento, se reposicionar, entender todo esse sistema que está na sua volta, por isso que é psicologia sistêmica, né? O papel de cada indivíduo que está à sua volta, para que ele venha dar um novo significado na sua vida. Então, eu só queria que você, como professor, pesquisasse, né, fosse atrás aí de alguma dessas correntes de pensamento aqui que eu falei. Inclusive tem formações hoje na área de PNL, tem formações na área de coach, tem formações na área de TCC, Enneagrama, análise de perfil comportamental. Então são várias formações que têm voltadas única e exclusivamente à performance humana, fazer com que o indivíduo que tem resultados ruins, que ele não se agrada desses resultados, ele possa ter resultados diferentes através de uma reprogramação mental, através de uma readequação do seu comportamento, através de técnicas, de ferramentas, de metodologias. Ora, nós, enquanto cristãos, sabemos que as mazelas do ser humano, os resultados ruins, os resultados péssimos que esse indivíduo tem, são resultantes do pecado que está na vida desse indivíduo. O pecado que é inerente ao ser humano, e é somente Jesus Cristo que pode gerar uma transformação, que pode regenerar, que pode santificar e glorificar esse indivíduo, aí falando já da eternidade. Então aqui, ó, o primeiro tópico da nossa lição diz assim, ó, princípios do humanismo. Esse é o primeiro tópico.
o primeiro tópico, né? E o primeiro subtópico diz assim, ó, a autossuficiência humana. A filosofia do humanismo começou com Satanás e é uma expressão da sua mentira de que o homem pode ser igual a Deus. Então, se você assistir alguns dos grandes gurus aí que falam a respeito da questão do humanismo, você vai observar que eles enfatizam muito isso aqui. Assim, ó, você é um Deus em miniatura. Você pode ouvir, existe quase que uma unanimidade. Porque eles vão dizer assim, ó, porque a partícula de Deus está em você e você é um Deus em miniatura. Então eles citam até alguns salmos, né, algumas falas de Jesus para dizer que sim, que o ser humano, olha, você está colocado aí como Deus, né? Mas essas são as premissas. E o Satanás já tentou fazer isso. Então, se o ser humano se coloca no lugar de Deus, ele vai se colocar como não existe agora limites, não existem impossíveis para aquilo que ele pode realizar. Então, eles vão focar muito nessa questão do fazer e do conquistar. Do fazer e do conquistar. Não, você faz, mas por que eu devo fazer? E como que eu vou fazer? Não, você pode fazer porque você é capaz, porque você tem capacidade, porque não há limites para o poder da tua mente. Então, se alguma coisa você consegue visualizar aqui na tua mente, se você enxerga na tua mente, isso, através de ações, através de algumas estratégias, pode vir a se tornar realidade. Então eles vão colocar o ser humano, na verdade, em pé de igualdade com Deus, né? Então esse aí é essa que é a grande falácia, né? Porque nós sabemos que o homem, na verdade, como diz a palavra de Deus, o homem ele veio do pó. O homem veio do pó da terra. Claro que o homem é a coroa da criação, Deus se importa com a sua criação, mas o homem tem que se colocar no seu lugar, reconhecer que é um miserável pecador, pobre, cego e nu. Então, essa aqui são algumas questões, né? Inclusive, nós vamos, aqui ó, vai continuar, né, dizendo que o humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia, da educação poderão resolver todos os males da humanidade sem precisar reconhecer ao Criador. Aí você vai observar também que muitas dessas correntes de pensamento, elas quase não fazem menção de Deus. Ou se eles fazem menção de uma espiritualidade, eles fazem menção de uma espiritualidade muito genérica, né? Ah, porque a força cósmica do universo, a energia do universo, o universo conspira a seu favor, a vibração da sua mente, né? As frequências mentais que você consegue colocar o teu corpo num estado de frequência mental, ela te conecta com a inteligência cósmica, com a inteligência universal, com a força criadora do universo, mas é muito raro eles admitirem que seja o Deus, sobretudo o Deus que nós conhecemos na Bíblia, na palavra de Deus, ok? Então, dentro desse primeiro subtópico, ainda eu destaquei aqui, ó, maldito o homem que confia no homem e que faz, isso aqui já é Jeremias 17:5, né? E que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, a confiança em si mesmo é sinal de orgulho, é sinal de afastamento de Deus, é sinal de ruína, é sinal de fracasso. Então, qualquer projeto humano que esteja longe, que esteja distante de Deus, que não reconhece Deus como Senhor, como soberano, como o autor de toda a criação, esses projetos humanos são completamente falíveis, né? Então aqui é nisso que se caracteriza aí a falácia do humanismo. No subtópico de número 2, eu destaquei aqui ó, a exaltação, que fala exaltação da razão, onde eles vão afirmar aqui que a mente humana, né? A mente humana, ela é capaz de racionalizar as coisas, né? Então, por isso que hoje está muito em evidência aí a questão da inteligência emocional. Por quê? Porque esse conhecimento faz com que o homem entenda
né, quais são as suas principais emoções, alegria, tristeza, medo e raiva, e através desse conhecimento ele vai começar, agora dessa conscientização, ele vai começar a adotar estratégias que vai fazer com que ele tenha mais controle das suas emoções, mais controle do medo, para que ele não venha a ser dominado pelo medo, para que ele não venha a ser dominado pela tristeza. Então eles vão criar várias estratégias, né? Então eles vão enfatizar muito nessa questão assim, do poder da mente, tá? As filosofias humanistas, né, ou do pensamento, o pensamento humanista, as correntes filosóficas e psicológicas do humanismo, enfatizam muito assim, ó, que a tua mente tem um poder fora do comum, né? A tua mente tem um poder extraordinário, ela tem um poder infinito, tem um poder ilimitado. Eles vão enfatizar muito essa questão, né? E claro que essa ciência moderna começou a focar muito nessa questão da razão, e eles vão se apropriar de que segmento da ciência? Hoje eles vão se apropriar, por exemplo, da neurociência. Hoje você vai perceber assim, a neurociência quase presente em todos os segmentos, né, da área de desenvolvimento pessoal. Então tem a neurociência, tem o neuromarketing, tem a neuroliderança, tem a neuropsicopedagogia, tem a neuroeducação. Então eles vão aplicar a neurociência, porque os estudos, né, o avanço da tecnologia, dos estudos de ressonância, dos estudos dos neurotransmissores que se operam no nosso cérebro, né? Agora eu estou falando do órgão em si, né, que se operam no nosso cérebro, eles são responsáveis por boa parte dos comportamentos que nós temos, né, das dores, das frustrações, e entender isso, segundo eles, vai nos ajudar a tomar ações, a prevenir algumas questões que vão evitar que o homem entre num quadro de sofrimento, que entre num quadro de dor, que entre num quadro de angústia, né? Quando nós sabemos, então, olha só, eles entendem que o homem precisa racionalizar essas questões, ele precisa compreender essas questões, e a partir da compreensão que vem através dessas ciências, como a neurociência, por exemplo, vai permitir com que o homem supere as suas dores, supere as suas frustrações, supere as suas limitações. Então, olha só, por isso que eles dão uma ênfase tão grande, né, nessa questão da ciência, né? A questão, a exaltação da razão, que começou lá com René Descartes, né? René Descartes, falando aí do século XVI, né? Comecinho ali do século XVII. Então tem esse filósofo aí, o René Descartes, né, o discurso do método, onde ele começa a racionalizar tudo, ele começa a observar todos os fenômenos que acontecem à sua volta, e ele dá uma explicação, ele consegue dar uma explicação matemática, uma explicação lógica, de maneira que ele começa a observar, tá, mas se eu conseguir dar uma explicação lógica para todos os fenômenos que acontecem, que a gente consegue observar, né, e daí também que vai vir a questão do empirismo, né? Você aceitar como algo factível, né? Aceitar como realidade somente os fenômenos observáveis. Então ele começa a entender, mas daí não tem lugar para Deus, né? Que opera na mente, que opera no espírito, na alma do ser humano, e que está no controle de tudo. Ele não encontra mais espaço para Deus, né? A partir dessa racionalização de todos os fenômenos que acontecem à sua volta, né? Então é daí que vem essa ideia, né? Ou essa exaltação da razão. No tópico, ou no subtópico de número 3, vai dizer assim, ó, a negação do que é divino. Então, o que eu acabei de falar, essa visão enfraquece a busca espiritual e promove uma vida focada apenas no aqui e no agora. Então, olha só, quando você observa aí as filosofias humanistas, né, o pensamento humanista, as formações de natureza humanista, né, sobretudo essas formações voltadas à alta performance, né, do ser humano, do indivíduo, você vai ver que eles dão muita ênfase na questão de conquistar, você conquistar, você observar as coisas que estão, você criar planos, você criar métodos, você prosperar, você enriquecer, você construir um patrimônio, deixar um legado. Eles enfatizam muito essas questões, né? Então, com isso, eles negam o divino. Então, assim, o indivíduo não depende necessariamente de Deus. Se ele tomar ações, se ele criar estratégias, se ele criar planos, se ele tiver uma mentalidade focada, se ele tiver uma mente programada para execução, para realizar as ações, para fazer aquilo que precisa ser feito, esse indivíduo inevitavelmente vai prosperar, vai
vai crescer, ele vai conseguir com isso estruturar sua família, ele vai dar uma condição de mais conforto para sua família. Ora, nós entendemos, nós sabemos que o que o ser humano de fato precisa para ser feliz, para conseguir se realizar, para conseguir encontrar satisfação na sua existência, se encontra ou está única e exclusivamente na presença de Deus, em reconhecer que é um pecador e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pois nós vamos ver muitas pessoas que têm riquezas, muitas pessoas que conquistaram, que tiveram realmente essa mentalidade de progresso, né? Que tiveram essa mentalidade assim centrada, focada nas ações estratégicas que ela precisava tomar para poder chegar nos resultados que ela queria, mas no final das contas ela chegou à conclusão de que há um vazio enorme, né, no seu interior. Então, essas questões precisam ser, de fato, analisadas com bastante cuidado, né? No segundo tópico, vai dizer assim, ó, a visão cristã do ser humano. Então, como que o cristianismo, como que a palavra de Deus compreende o ser humano, né? Então, o primeiro subtópico diz assim, ó, criado à imagem de Deus, mas caído. E quer ver só uma coisa? Quando a gente vai observar essa questão aqui, da ênfase, né, que muitas vezes se dá na questão do ser humano, eu vou citar aqui somente a pirâmide de Maslow. Então, quem estuda aí administração, essa área de recursos humanos, né, de RH, vai perceber isso aqui muito presente, né? Então, essa aqui o Abraham Maslow, né, era um psicólogo, né, um psicólogo da área empresarial, da área administrativa, da área corporativa, e ele observando, né, o comportamento, né, e como que as lideranças devem abordar os seus liderados, como que ela pode desenvolver estratégias para lidar com as suas equipes, ele coloca a pirâmide, ele elabora, né, uma pirâmide chamada a pirâmide de Maslow, onde vai dizer assim que o líder deve executar a sua gestão e a sua liderança observando sempre essas questões com relação à sua equipe. A questão, primeiro, então ele coloca uma pirâmide e na base da pirâmide está a fisiologia, as necessidades do ser humano. Então a primeira necessidade do ser humano são as suas necessidades fisiológicas. Então o ser humano tem necessidades fisiológicas de se alimentar, necessidades de subsistência, né? Então ele tem, diante dessas necessidades, essa é a primeira que ele coloca. Então a necessidade mais elementar do ser humano ele coloca ali na base da pirâmide como a necessidade fisiológica. E o líder precisa observar isso, precisa compreender, porque se ele vive constantemente diante de necessidades fisiológicas, ele não vai conseguir entregar os resultados que ele precisa. O segundo é a necessidade de segurança, né? Então, esse indivíduo precisa saber que ele está num ambiente seguro, ele precisa saber que ele tem uma casa, que ele tem um emprego, que ele tem um lar. E o líder, quando ele observa isso, quando ele identifica isso, quando ele consegue perceber isso no seu liderado, ele consegue, através de um discurso, através de ações, de comportamentos, gerar e criar um ambiente, né, de segurança. E aqui também tem a necessidade de pertencimento, né, ou a necessidade de relacionamento. Esse indivíduo precisa estar no meio, né, que o acolhe, que o recebe bem, onde ele se sente ali acolhido. Então, essa necessidade de pertencimento ou de relacionamento. Em quarto lugar aqui, ele vai subindo a pirâmide, né? Então, em quarto lugar está a necessidade de estima. Esse indivíduo precisa se sentir estimado, precisa se sentir peça importante, né? Dentro de um mecanismo, né? Ele precisa se sentir importante. E lá no topo da pirâmide está a necessidade de autorrealização. Então, a trajetória do ser humano, em tudo aquilo que ele começa a fazer, então ele vai levar em consideração todas essas etapas aqui da pirâmide, né? Então, necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de pertencimento, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Em nenhum momento você vai ver, na pirâmide, por exemplo, mencionar que esse ser humano tem uma necessidade espiritual. Ele possui uma necessidade espiritual, ele precisa se congregar, ele precisa se conectar com Deus, ele precisa, de alguma forma, pedir perdão pelos seus pecados, nada disso. Então, você observa assim, como que a filosofia humanista, o pensamento humanista, centra exclusivamente, única e exclusivamente no ser humano e no indivíduo, né? E a concepção cristã disso vai dizer o seguinte, que sim, que Deus, que o homem
que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Porém, esse homem caiu. E todos os males, né, todas as dificuldades, todas as tribulações, as aflições que esse ser humano passa, são resultados de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa, né? Aqui eu só destaquei aqui, ó, não depende, então assim, ó, isso lhe confere um valor intrínseco que não depende das suas conquistas ou de habilidades. No entanto, essa imagem foi manchada pela queda em Gênesis. Então, o pecado introduziu uma ruptura. Então, o pecado gera uma ruptura no ser humano em relação ao homem com Deus, em relação ao homem consigo mesmo. Ou seja, o homem ele entra sempre em crise existencial em relação ao próximo. Então, essa aqui é a condição real do ser humano, né? Então, embora que esse ser humano tenha sido criado à imagem e à semelhança de Deus, esse homem, ele teve, assim, através do pecado, ele teve uma ruptura na relação ou na interação dele com Deus, desse homem criado por Deus. Então, o pecado gera uma interrupção, né, nessa relação do homem com Deus, do homem com ele mesmo, porque o homem não consegue se compreender na sua plenitude, na sua totalidade, né? Essa questão do autoconhecimento, que você vai observar que se enfatiza muito dentro da questão humanista também, e dentro das suas interações, né? Você vai ver que o homem tem bastante dificuldade aí nas suas questões de relacionamento e de interação. Aí aqui o segundo subtópico vai dizer o seguinte, ó, dependência de Deus, é o segundo subtópico. A razão humana tem o seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Todavia, nossa mente é limitada, né? O Paulo fala que a sabedoria humana é loucura para Deus, né? Então, o apóstolo Paulo faz essa declaração e assim nós podemos observar como que todo o conhecimento, a sabedoria, a inteligência humana, na verdade, para Deus não representa absolutamente nada. E o apóstolo Paulo compara com loucura, né? E falando ainda da falibilidade dos projetos humanos, né? Às vezes, dentro dessas formações, desses cursos, né, de PNL, de coach, né, de hipnose ericksoniana, a gente observa muito o indivíduo falando assim, não, porque você vai planejar, você vai fazer, você vai traçar aqui um plano de ação e você vai conseguir, você vai conquistar, né? Então, o que a Bíblia fala a respeito disso? Falando da falibilidade dos projetos humanos, eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, e não comete pecado, né? Então, o que nós vamos observar aqui? O Tiago já alertando as pessoas. Então, esses planos, essas ações, existe algum erro, existe algum pecado, é errado fazer planos, fazer projetos? Não, mas ele está dizendo assim, que nós temos que fazer os nossos projetos, mas tudo nós devemos apresentar diante de Deus para que Deus venha realmente aprovar. Nós devemos agir, nós devemos ter projetos, nós devemos adotar estratégias, sim, mas tudo nós devemos apresentar a Deus para que nós venhamos ter aprovação de Deus na realização das nossas conquistas, dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Então isso aqui precisa ficar bem claro, né? Você precisa deixar claro aí para os seus alunos, né? E o terceiro subtópico vai dizer assim, que nós somos chamados para o serviço, né? O chamado ao serviço. Esse é o terceiro subtópico do tópico 2. Chamado ao serviço. O maior legado, aquilo de mais relevante que o ser humano pode fazer é quando ele entende que ele veio para servir. Então, todas as conquistas, então o homem não ganha dinheiro, não conquista as coisas para a manutenção das suas vaidades, né, para a manutenção do seu ego, mas é para servir. Aí deixe claro aí aos seus alunos
que aquilo de mais relevante que eles podem fazer, um legado que eles podem deixar para a humanidade na sua trajetória, é um legado de serviço, onde eles puderam ajudar as pessoas, onde eles puderam contribuir, onde em qualquer forma de negócio, qualquer modalidade de negócio profissional, pessoal, tudo aquilo que eles fizerem, tudo aquilo que eles conquistarem, deve ser em prol do outro. Todo negócio deve ser em prol do outro. Quando as pessoas entendem isso, e não só em prol do outro no sentido de contemplar as pessoas, né, de favorecer e de ajudar, mas no sentido de proclamar o reino de Deus. Então, o crente, o jovem que quer empreender, que quer fazer um negócio, ele deve entender que ele não vai conseguir ter êxito nesse negócio a partir somente das suas próprias capacidades, das suas habilidades, mas para que ele venha viver em plenitude de fato, ele precisa da presença de Deus. Agora aqui nós temos o terceiro tópico, né? Vai dizer assim, ó, consequências do humanismo. Então, o primeiro aqui, ó, vazio de sentido. O primeiro subtópico diz, vazio de sentido. É aquilo que eu acabei de falar. O ser humano vai, conquista, realiza, então ele faz, ele acontece, ele elabora um plano estratégico, ele elabora um plano de ação, ele tem um planejamento para 2, 5, 10 anos, e no final, quando ele conquista tudo aquilo que ele planejou, aí ele olha em torno de si e continua um vazio na sua alma. Então, assim, ó, as consequências do humanismo é que por mais que esse ser humano, que esse indivíduo, através do poder, né, da sua mente, através do poder da sua mente, das suas capacidades, do autoconhecimento, da capacidade que esse indivíduo tem de enxergar os seus potenciais e empregar, e potencializar e direcionar e canalizar os seus potenciais para alguma ação que possa lhe ser favorável, que possa trazer resultados favoráveis a ele, por mais que esse ser humano faça isso, mas ele vai perceber no final das contas que existe um vazio na sua alma. Ele vai perceber que existe um vazio. E muitos daí entram com isso num quadro depressivo, num quadro até mesmo de pensar em dar fim à sua própria vida. Então, essas são, de fato, as questões que o humanismo não consegue atender. E aí reside, né, a falácia do humanismo, né, que foca muito no ser humano, nos potenciais, nas capacidades do ser humano, mas no final das contas não consegue atender o ser humano na sua plenitude, na sua totalidade, pois é somente a palavra de Deus, somente Deus, o Espírito Santo, que preenche o vazio dessas vidas, né? E também nós vamos ter aqui a questão do relativismo moral, que é o segundo subtópico desse terceiro tópico, onde assim, esse indivíduo, as pessoas, principalmente a juventude, essa geração presente que nós estamos vivendo, eles não conseguem mais estabelecer uma diferença, uma distinção entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, muitos assim, não conseguem estabelecer um valor moral daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que pode, daquilo que não pode. Então, é o verdadeiro relativismo moral, né? Então, a filosofia humanista vem muito dentro dessa linha aí, de você relativizar aquilo que é certo, relativizar a moral, e isso por si só traz um grande desequilíbrio, traz uma grande desordem social. Então a gente vê aí muitos jovens perdidos, né? Sem saber, sem ter respostas, sem saber como agir, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber como se posicionar, porque hoje tudo é permitido, tudo é certo. Não, você tem a sua própria verdade, você tem a tua própria filosofia de vida, a tua maneira de enxergar, a tua forma de interpretar o mundo. E, gente, isso aí é algo que realmente não faz muito sentido, né? A questão de interpretar o mundo. É claro que muitos, né, os indivíduos têm as suas visões de mundo, têm os seus aspectos culturais, têm a sua biologia, têm tudo aquilo que esse indivíduo experimentou, e ele enxerga o mundo, ele interpreta o mundo através desses filtros, né, dessas lentes. Porém, a realidade, gente, tal como ela é, essa realidade é imutável. A realidade não muda. Então, o que é a verdade? É aquilo que está mais próximo da realidade. Quanto mais distante da realidade a percepção de um ser humano, de um indivíduo for, mais falsa, mais falaciosa essa visão de mundo é. Mais mentirosa ela é. Então, ela está desconectada da realidade. Então, nós temos que observar a realidade tal como ela é. E a nossa opinião, a nossa interação diante dessa realidade, a nossa percepção dessa realidade tem que ser o mais próximo daquilo que a realidade é. Porque só assim nós conseguiríamos estar
perto da verdade. Por que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque a realidade que Jesus veio mostrar é a realidade de Deus, realidade da misericórdia de Deus, realidade do plano de Deus, do projeto de Deus para com a humanidade, que se trata nada mais nada menos que um projeto de salvação, um projeto do grande amor de Deus para com a humanidade. E Jesus veio trazer, apresentar essa realidade tal como ela é, por mais transcendente e incompreensível que essa realidade possa parecer. E no terceiro tópico, nós vamos encontrar aqui, ó, a igreja em missão. Então, a igreja aí tem um grande desafio, o terceiro subtópico, né, a igreja em missão. E o grande desafio da igreja é exatamente discipular, instruir, pregar o evangelho, essas pessoas serem alcançadas pela palavra, e diante disso elas serem discipuladas e aprenderem agora, através desse discipulado, que elas dependem única e exclusivamente de Jesus. Então você que é um líder de jovem, você que é um líder aí da sua juventude, ocupa um cargo de liderança, de coordenador, é de fundamental importância que nós venhamos engajar a igreja, engajar a juventude para essa grande missão. Evangelização é o tema da nossa igreja desse ano. Evangelização, a chama não pode apagar. Então é evangelizando, discipulando, só assim nós conseguiremos ter assim uma juventude, uma sociedade muito bem alicerçada, né? A partir da compreensão da falácia das filosofias humanistas. Isso precisa ficar muito claro. Então você deixa aí claro aos seus alunos que se ele for fazer uma faculdade de psicologia, se ele for fazer uma faculdade de antropologia, de sociologia, de filosofia, até mesmo nas faculdades de administração, de um modo geral, muito desse pensamento vai estar presente ali, tá? Dos pensamentos humanistas, dando conta de que o ser humano realmente é capaz, que o poder da sua mente é ilimitado, que ele consegue, que ele faz e acontece, mas não é assim. Todos os planos, todos os projetos devem ser submetidos à vontade soberana de Deus. Amém? Aqui na conclusão diz assim, ó, nessa lição vimos que o humanismo é uma falácia ao ignorar a verdade bíblica sobre a nossa condição caída e a necessidade de Deus. A fé cristã afirma que somos valiosos aos olhos de Deus, mas somente encontramos propósito e redenção em Cristo. Devemos permanecer vigilantes e fiéis usando os nossos talentos para glorificar a Deus e lembrar aos outros que só em Cristo reside a verdadeira esperança para a humanidade. A igreja, portanto, é chamada a ser um farol de verdade e graça em um mundo centrado no homem, mas carente de Deus. Eu agradeço a sua atenção, desejo que Deus o abençoe poderosamente e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.